No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você de maneira rica e abundante nesta quinta-feira, dia 17 de julho de 2025. Abraçando a todos que acompanham o Minuto da Unicidade, onde quer que estejam, ao alcance da minha voz, recebendo um áudio de um amigo, recebendo o link do YouTube, do canal YouTube Minuto da Unicidade, ou que seja ouvindo o nosso programa através das ondas do rádio. No Rio de Janeiro, Rádio Betel 98,7 FM e em São Paulo, na região de Morungaba, interior, pela Rádio 105,9, nossa Rádio FM. A todos, sejam bem-vindos em nome do Eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. A temática desse programa, desse quadro Minuto da Unicidade, para quem está no rádio, é o quadro. Para quem está na internet, recebendo um áudio, o nosso programa Minuto da Unicidade. Na rádio, o programa chama-se Nossa Voz, porque a gente fala de outros temas, de outros assuntos. Muito bem. A proposta deste programa é mostrar pelas Escrituras, né? Isso que é muito importante. Não é com falácia, mas e sim pelas Escrituras que Jesus é o Deus de Israel manifestado em carne. Indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. Deus, não o Filho de Deus. Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3,16. Leia e verifique. Maravilha. Muito bem. Mas o nome desse Deus que é muito importante saber. Jesus Cristo, o nome que é sobre todo o nome que está nos céus, na terra e embaixo da terra. Ou seja, o nome principal, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach. Esse é o nome do soberano, o novo nome. Lembra que em Isaías, a gente sempre cita aqui essa referência, né? Isaías 52, verso 6. Naquele dia, o meu povo, diz Jeová, saberá o meu nome, porque sou eu mesmo o que digo, eis-me aqui. Este nome que ficou guardado, oculto, esteve guardado a 7 chaves, Yeshua HaMashiach. Esse é o nome do Eterno, o novo nome, né? Um novo nome que a pessoa recebe esse nome, a pessoa que serve a Ele, todo aquele que chega até Ele deve receber esse nome. Mas veja o detalhe que eu quero te chamar. Dito isto, veja o detalhe que eu quero que você entenda. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19. A ordem dada pelo Senhor Jesus é para que batize todas as nações, fazer discípulos em todas as nações, e esses discípulos, segundo Mateus 28, 19, devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que está escrito em Mateus. Então, é justamente baseados nessa passagem que 99, quase 99%, vamos botar 95%, das instituições cristãs batizam os seus membros da maneira como está aqui, da maneira como foi ordenada pelo Senhor Jesus em Mateus 28, 19. 95, para não dizer 99% das igrejas evangélicas, incluindo a Igreja Católica, né? Incluindo a Igreja Católica, batizam os seus adeptos, os seus membros, a sua membresia, os seus fiéis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 99, vamos botar 99%, né? Eu quero falar do outro percentual de cristãos ou de evangélicos que não batizam como está aqui. Entre 1% e 5% batizam desta forma como está em Atos. Veja aí, ó, Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, Pedro levanta, começa a pregar para uma multidão, e diz a Bíblia lá no versículo 37, eu vou pular, leia o capítulo 2 todo para você se situar, se contextualizar, mas diz a Bíblia em Atos 2 que
ouvindo eles quem? As pessoas, o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, se entristeceram, né? Ali o coração ficou daquele jeito. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos quantos estão longe, e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então a promessa é para aquelas pessoas de 2000 anos atrás, para os filhos deles, os descendentes, e aqueles que estão longe, bem longe, né? Em outras nações, em outras épocas, em outros anos, e para todos que Deus chamar. Ou seja, segundo Pedro, segundo essa mensagem de Pedro, todos que Deus chamar devem ser batizados em nome de Jesus Cristo. E quando você vai percorrer o livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, as ações deles, você desce agora para o capítulo 8, capítulo 10, capítulo 0, você vai vendo que todos os que eram batizados eram em nome de Jesus. Aí fica aquela pergunta, né? Por que a igreja primitiva batizava em nome do Senhor Jesus? Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor? O Senhor do Novo Testamento é Cristo. E ninguém é batizado. Você não vai encontrar uma pessoa, e aí eu falo para você que acompanha pela rádio, pela internet, você não vai encontrar uma alma viva batizada na Bíblia, nos textos bíblicos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apenas a ordem do Senhor Jesus. Pedro desobedeceu a ordem. Aí uma pessoa me falou num debate que eu participei, um pastor veio me dizer: olha, entre Pedro e Jesus, eu prefiro ficar com Jesus. Tudo bem, então quer dizer que Pedro já começou ali cheio do Espírito Santo, desobedecendo a ordem então. Então Pedro, no dia que ele inaugura, o Espírito Santo vem na terra, enche os primeiros cristãos, já começa cometendo um grande erro. Que Espírito Santo é esse que eles teriam recebido, que iria conduzi-los a cometer um erro gravíssimo? E lendo mais, Jesus diz lá no Evangelho de João, que o Espírito da verdade, quando vier, o Espírito Santo quando vier, vos guiará a toda a verdade, os guiaria a toda a verdade. Mas já começou aí não obedecendo a ordem de Mateus 28, 19. Então é algo que você deve refletir muito bem sobre isso. Por que isso não aconteceu? Mas no Didaquê, né? Que aí os teólogos vão para o Didaquê, que é um outro livro que é atribuído aos apóstolos, né? E que lá no Didaquê está a ordem trinitária, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que nos importa é o Didaquê ou a Bíblia? Até porque, se nós formos considerar esse livro católico, o Didaquê é um livro católico, manda rezar o Pai Nosso 3 vezes por dia. Leia o Didaquê. Você que tem um Didaquê aí, teólogo que está me ouvindo, manda rezar o Pai Nosso 3 vezes por dia. Você reza 3 vezes por dia o Pai Nosso? Se você não reza 3 vezes por dia o Pai Nosso, você não está obedecendo o que está no Didaquê. Já que o Didaquê tem essa importância toda, que tal? O Didaquê faz alusão, né? Ele recomenda também o batismo de crianças. Então você tem que batizar crianças também. Já começa por aí. Na verdade tem uma igreja evangélica, acho que é presbiteriana, né? Que batiza criança também. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Você vê que se você for seguir o Didaquê, tem algumas coisinhas que você precisa fazer ali, que está ordenando lá do Didaquê, que você não segue. Vai ficar só com o batismo trinitário para poder tentar contextualizar Mateus 29, 28, 19. E outra coisa, só é possível ter uma doutrina quando se é possível contextualizar. Versículo isolado, ele não serve de base para a doutrina. Isso é uma máxima da teologia. Um versículo sozinho, sem ter nenhum outro que respalde falando do mesmo assunto, do mesmo tema, não tem como você estabelecer uma doutrina, um dogma, um ensinamento. Ele precisa ser contextualizado. E eu não estou falando algo da minha cabeça, não. Isso é uma máxima da teologia. Isso é um ponto pacífico na teologia. Na teologia geral. É preciso você contextualizar o tema.
Atenção, senhores teólogos que me acompanham aqui pelas emissoras de rádio. Cadê a exegese de Mateus 28, 19? Onde está a exegese dos senhores de Mateus 28, 19? Por que vocês hoje batizam, como está lá em Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E a igreja mesmo, primitiva, a primeira igreja, batizava em nome do Senhor Jesus. E se você duvida do que eu estou falando, você que gosta de estudar, você que é um estudioso, você que gosta de ir a fundo atrás das informações, a Enciclopédia Britânica, muitas enciclopédias que tratam da história da humanidade, que é o livro que cuida da ciência humana, né? Os livros cuidam da história da humanidade. Eles ensinam, eles afirmam que a igreja primitiva, até quase o 3º século, batizavam em nome do Senhor Jesus apenas. A Enciclopédia Britânica diz que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo corria de forma paralela. Ele vinha em ascensão no período do Papa Dionísio ali, Damasco, por ali. Ele vinha por fora, mas a maioria das pessoas eram batizadas em nome de Jesus. O próprio cardeal Joseph Ratzinger fala sobre isso no seu livro do cristianismo, né? A história do cristianismo. Introdução ao cristianismo, o nome, né? Esse seria o nome correto do livro de Ratzinger. Para quem não sabe, Ratzinger foi o famoso Papa Bento XVI, que nos deixou aí há pouco mais de 1 a 2 anos que ele nos deixou. Em dezembro do ano retrasado, ele nos deixou. Então, ele afirma no seu livro, nessa obra de 1968, que o batismo, da forma como nós temos as nossas Bíblias, foi interpolado, teria sido adulterado por volta do ano 300. Olha que informação importante, vocês precisam entender isso. Essas informações que eu estou trazendo para você aqui, falando para você está ouvindo o áudio, não tem como te mostrar documentos, mas você pesquisa, você vai chegar a essas informações. São informações que interessa para as igrejas evangélicas se debruçarem sobre este assunto? Não interessa. Isso vai trazer algum retorno, vai dar alguma, né? Não interessa. Na verdade, um tema desse traz confusão. Mas Jesus falou que eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada mesmo. Eu vim estremecer com as bases teológicas, eu vim causar mesmo, veio para isso, para realmente mexer em algumas estruturas. Então não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, que é o vosso culto racional, não é um culto emocional. Para você que está ouvindo a rádio, nós falamos sobre isso na abertura do programa Nossa Voz de hoje. Culto racional, mas o que nós estamos vendo hoje é um culto emocional. Chega de culto emocional e vamos para o culto racional. Então, a igreja primitiva, para terminar, todos os batismos registrados pela igreja eram praticados em nome do Senhor Jesus. E aí, não obedeceram? Jesus mandou batizar em nome do Filho e do Espírito Santo, eles desobedeceram a ordem do Senhor Jesus? Como eu disse, as informações aqui são muitas que lançam dúvidas sobre Mateus 28, 19. Mas, para não ir por esse caminho, eu só vou te dizer o seguinte: Jesus mandou, leia o texto, Mateus 28, 19, ele mandou batizar, batizando-os no nome, em nome, singular, nome do Pai e Filho, do Filho, né? Pai é nome, nós temos que identificar o nome do Pai, porque é em nome, no singular, não nos nomes, porque como são 3, tinha que ser nos nomes. Não, mas é um nome só que deve ser invocado. Por isso, esse é um dos motivos que os apóstolos batizavam em nome de Jesus, porque ele é o Pai da eternidade, como eu comecei falando aqui. Ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Vou e volto para vocês. O mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece, mas vocês veem o Espírito Santo porque habita com vocês e estará em vocês. Então, quando você vai estudar o Pai, o nome do Pai, você vai parar em Jesus. O nome do Filho, você vai parar em Jesus. O nome do Espírito Santo, você vai parar em Jesus. Eu vou ficando por aqui, para não me estender muito. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, tem um seminário, um estudo forte, o seminário sobre o batismo. Todas essas informações que eu trouxe para vocês estão detalhadas no seminário. São 27 vídeos, uma apostila completa,
O link para você que me acompanha está na descrição lá do canal. Qualquer vídeo que você achar no canal Minuto da Unicidade, você vai no link lá embaixo e você vai ver o link do seminário do Batismo nas Águas. Muito forte esse seminário completo. É muito importante. Uma forma também de você semear neste trabalho que tem essa responsabilidade, que paga um preço. Mas como ouvirão se não tem quem se levante a sua voz e pregue essa verdade? Forte abraço. Amanhã a gente volta com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Minuto da Unicidade.